Buena gauchada, estamos aqui agora então pro nosso podcast, né? É pouco pra ti. E hoje a gente tá com aqui um irmão abençoado. Ele hoje aqui não é nem juiz, também não é réu. E hoje esse aqui, ó, é um homem que trabalha com direito, é advogado, mas hoje ele tá aqui como testemunha de Deus. É pouco pra ti, né? E antes da gente começar esse podcast aqui, eu queria chamar aí o litúrgico para falar aí dos nossos patrocinadores. Vem aí, litúrgico, vamos falar aí dos homens que pagam as contas para nós. Fica à vontade, pode entrar na hora que tu quiser. Boa noite, boa noite. Boa noite. Diada véia. Aqui, ó. Sempre quis fazer isso aqui, ó. Então, assim, ó. A parte dos nossos patrocinadores, que é aquele povo que nos ajuda a estar aqui, né? Fraga Jardinagem, cortando a tua grama, teu capim. Pat Cake, bolo salgado e docinho. Fire Energy, para de gastar com energia, né? E bota umas placas em cima da tua casa, né, guri? ER Fotografia. Tem umas máquinas da Samsung, assim, bate umas fotos espetaculares. Não podia ter falado essa marca, me desculpe. De novo. ER Fotografia. Igreja do Mover. NSR, materiais elétricos, tudo que tu precisa, né, de base de elétrica, tu pode procurar o Anderson ali, o irmão Jefferson, né? Eles vão estar te entregando tudo que tu precisa. Sementinha, né? Roupa de criancinha, por isso que é sementinha, né? Dreffer, parafusos e mangueiras hidráulicas. E IES importados. Qualidade boa, preço barato, né? Tudo que tu precisa de câmera, a gente agradece ao IES Importados, que as câmeras que estão usando aqui é toda a parte deles, né? É isso aí, né, Che? Então agora o litúrgico vai ali preparar para nós uns alimentos. Vai estar hoje botamos o litúrgico na cozinha ali para nós. Ele está aqui nos abençoando, né? E tratando com honra o nosso convidado. Então, primeiramente, boa noite para ti, Coimbra. É um prazer inenarrável, né, gente? Boa noite, aqui conosco. Conta aí para nós, Coimbra, como é que é. Aqui tu pode ficar bem à vontade, gente. Esse momento aqui é para te falar um pouco da tua história. O pessoal em casa aí quer saber como é que foi a conversão, como é que foi a infância do Coimbra, tá? Tu nascesse assim, quando o médico te olhou, ele falou assim, ó, esse cara tem uma carinha de advogado. Como é que foi isso, tia? Como é que foi a tua infância? Amém. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra poder estar aqui, guri. Guri, eu nasci em Alegrete e falo isso não para me exibir, é a mais pura verdade. Eu te mostro a minha identidade, porque tem muita gente que disse mora em Alegrete só para se exibir, né? Para aparecer. E não, realmente eu sou natural de Alegrete. Vim para cá lá pelos meus 14, 15 anos. Na época, meus pais eram funcionários do Banco do Brasil, foram transferidos aqui para Canoas. E desde 1991 eu estou em Canoas. Aqui, graças a Deus, conheci a minha prenda, Cristine, minha esposa, no ano de 93. Começamos a namorar em 94, casamos em 2003 e estamos juntos até hoje para a honra e glória de Deus. Tenho 2 filhos, a Gabriele, a minha primogênita, que nasceu no ano de 2005, o Arthur, que mais recente, agora nasceu em 2011, e temos esse casal também. A minha conversão, fazendo um breve resumo rápido, ela ocorreu no ano de 2014, num culto junto à Igreja do Mover, na nossa sede ali em Canoas, por intermédio de um culto a quem estava pregando a palavra de Deus na oportunidade era o pastor Vini. Foi no mês de março de 2014, me lembro perfeitamente desse momento, depois a gente pode contar um pouco melhor. E desde então, Deus tem falado de forma poderosa ao meu coração para me debruçar sobre a palavra dele. No ano de 2017 eu senti no coração também, por um sonho que eu tive com Deus, quando junto com alguns irmãos da igreja nós fomos a Israel. Deus me convidou de uma forma muito gentil para que eu pudesse abrir uma página e falar mais a respeito daquilo que ele estava fazendo de forma poderosa na minha vida. E aí nós constituímos a Salvos pela Graça, que é um ministério que existe desde agosto de 2017, muito embora tenha sido apenas constituído formalmente mesmo no finalzinho do ano passado. E estamos aí, né? Graças a Deus, eu me entendo por advogado desde 1999. Graças a Deus, nesse mês agora eu me formei também em teologia, para honra e glória de Deus. Olha aí, hein? Consegui concluir a faculdade, né? E estamos aí,
né? Para o que der e vier, para queimar pelo reino de Deus. Eu queria saber como é que aconteceu essa conversão, assim, como é que foi para ti? Amém. No ano Temos detalhes. Claro, no ano de 2013, 2014, eu enfrentei uma crise muito forte no meu casamento. Em razão de alguns problemas profissionais, algumas perdas que eu acabei tendo na parte financeira. Sei como é isso. E nós estávamos passando por um momento bem difícil mesmo no nosso matrimônio. E na época nós conhecemos o Cristiano e a Dani, que inclusive agora estão congregando aqui na igreja de Mover em Santa Rita. Eles são os irmãos abençoados. Isso. E eles nos convidaram para nós participarmos de um culto na igreja do Mover. Na época eu era muito religioso, eu me dizia de Jesus, porém não era de Jesus, porque as minhas atitudes não denunciavam aquilo que supostamente eu falava que era, né? Eu era católico. Que tipo de atitude? Não viver aquilo que professa, né? Se dizer que é Jesus, embora eu não tivesse ainda o conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então, na verdade, eu fui impactado por essa palavra de Deus, né? E fui convidado, então, pelo Paulo Cristiano e pela Dani para participarem da igreja do Mover ali num culto. E eu me lembro na época que eu era muito preconceituoso com relação, principalmente à questão evangélica, e eu dizia pro Paulo, tá, mas lá não tem muita gritaria, né, Paulo? Esses crentes gostam de gritar. Eu não gosto de cara que fica gritando, pô, e aí eu falava, Deus não é surdo, né? Ele não precisa ficar gritando. Tu sabe que eu pensava a mesma coisa, né? Eu vi, a nossa ignorância espiritual e a mania gritando, pô, mas tá com um microfone na mão, todo mundo tá te escutando. É a mania que a gente tem de julgar os outros, né? E hoje eu adoro o grito no microfone, né? Aleluia, eu sou o que mais isso aí, dou glórias a Deus e aleluia nos cultos. Com esta voz aí não tentasse ser radialista, né? Nunca me convidaram, para ser verdade. Nunca tive nenhuma oportunidade nesse sentido. Também nunca pensei em ser jornalista, né? Backup do Lombardi, assim, nunca pensou? Nunca pensei. Nossa, quem sabe, né? Nunca pensei. Bom, mas aí falei com o Cristiano, então, queria participar de um culto na igreja do Mover, e nós fomos no culto. E eu me lembro que ele me confidencia hoje, no nosso particular, que naquela noite, sabendo que nós iríamos no culto pela manhã, ele orou a Deus e pediu que os irmãos não gritassem muito, né? Não fizessem um alvoroço dentro, para que eu não fechasse o meu coração, e fechando o meu coração pela cegueira espiritual, não recebesse mais da parte de Deus, né? E eu me lembro que eu entrei na igreja do Mover, e quem abriu o culto? Pastor Marcel. E ele botou para Marcel. E botou para quebrar no culto, cara. E expulsou o demônio. Pastor nosso, a gente brinca aqui, né? É uma brincadeira, claro, mas a chopice passou, né? Mandou o pastor Marcelo para nós, né, Chico? Amém. Um homem de Deus, amo muito o pastor Marcelo, um homem que trabalha de forma fervorosa pro reino de Deus. Aleluia. E aí eu me lembro que eu entrei no culto e ele fez a abertura do culto e, claro, ele ali expulsando o demônio, como habitualmente ele faz, aquilo me fechou o coração de tal maneira. Expulsou o capiroto ali. Diante do... Não. Pastor Marcelo, queremos tu aqui, cara. Olha só, e eu vi uns vídeos aí também, a gente precisa conversar, né? Um clipe de música aí, que ele fez um coreano. Olha, ficou muito engraçado, né? E aí ele expulsou o bicho. Não, aí eu ainda tava com o bicho. E aí aquilo me fechou o coração, né? E aí eu não me senti bem ali, porque infelizmente era tudo que eu não queria ouvir. E aí entrou o pastor Paulo e fez a pregação, e a pregação era para mim, cara. E aí a palavra de Deus trabalhou de forma poderosa junto às minhas precariedades. E ali foi o primeiro momento que eu tive com Deus, onde realmente houve uma espécie de despertar pelos interesses das coisas de Deus. Saí do culto chorando, o culto era nitidamente para mim, e fui para casa, passei todo domingo pensando naquilo que eu havia vivenciado dentro da igreja. Na mesma hora já tomei a decisão de no próximo domingo estar ali novamente para receber mais da parte de Deus. E eu me lembro que passei todo o final de semana conversando, pensando a respeito disso. E na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu trabalhava ali na MUC, na rua MUC, né, no edifício Santa Helena. Eu me lembro que eu entrei no escritório, cheguei cedo, por volta de umas 6h30, 7 horas da manhã. Quantos anos isso, mais ou menos? Isso em 2014. Fevereiro de 2014. Santa Helena, ali perto da MUC, da imobiliária MUC. Da imobiliária MUC. Isso. E aí eu entrei no meu escritório e eu me lembro que eu olhei para o lado assim, tinha uma Bíblia que eu deixava ali meramente decorativa. Aberto no Salmo 91. 23. Quase que tu acertou. Salmo 23.
Mas estava ali, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca me interessei em ler a Bíblia, né? Embora me dissesse de Jesus sendo católico, né? Supostamente católico. E eu me lembro que eu fiquei impactado com aquilo ali, eu senti no coração de pegar a Bíblia Sagrada e pela primeira vez orar a Deus, pedindo a Ele alguma palavra que Ele pudesse me entregar naquela manhã, para que eu pudesse ter a confirmação de tudo aquilo que eu havia recebido no domingo anterior, né? E aí eu peguei ali, fiz a minha oração de uma forma simples e pedi encarecidamente a Deus, ainda não tinha compreensão do Espírito Santo, que Ele pudesse falar ao meu coração, né, sobre os rumos dele para a minha vida. E aí, após ter orado, eu abri de forma aleatória a Bíblia Sagrada e caiu em 2 Timóteo capítulo 3, se nós puder ler. E aí, por favor. 2 Timóteo capítulo 3. E aí, quando eu li aquela passagem bíblica e vi ali a minha vida, que era tudo o que eu era, eu me pus numa encruzilhada, porque eu tinha 2 rumos a prosseguir agora. Ou eu seguia a minha vida de engano, trazendo prejuízo para a minha vida e, consequentemente, para as pessoas que me cercavam, ou eu tomava uma atitude de verdadeiramente aceitar Jesus e permitir que Ele entrasse na minha vida para que pudesse me lapidar aos poucos. Era 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 3. Quer dizer? Vamos lá? Por favor. Estou com ela aqui, chefe. É todo ele? Não. Deixa eu ler. Aqui, ó. Deixa. Tá de prontidão. Vamos lá. Pô, mas que letrinha pequena, hein? Isso é para derrubar o guerreiro. Não, mas vamos lá. Lembre-se disto. Nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres da vida do que a Deus. E quando eu li isso aqui, cara, isso foi como uma faca. Foi como uma faca. Foi como se Deus descrevesse a realidade da minha vida. Ali ele te despilo. Me destruiu por dentro, né? E me conquistou também, né? Foi nesse momento que Deus verdadeiramente me comprou. Porque eu olhando para esse texto na época, eu me lembro que eu chorei muito. Eu sempre fui uma pessoa extremamente orgulhosa. Avarento, graças a Deus, eu nunca fui, mas eu era egoísta. Eu era egoísta, eu era orgulhoso, eu era vaidoso, eu era xingador, eu era ingrato, murmurador, desobediente. Aos meus pais não, graças a Deus sempre respeitei os meus pais, mas não tinha respeito pela religião. Embora não ofendesse de uma forma direta, as minhas atitudes denunciavam a quem realmente eu servia naquela época, né? E o que mais me bateu, né? Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres da vida do que a Deus. Chegava assim a ter um nível de arrogância ou não? Não, nunca fui uma pessoa arrogante. Graças a Deus, eu acho que... claro, eu mudei muito, né? Mas era mais questão de egoísta, de querer fazer a minha vontade, de querer muitas vezes impor a minha vontade. Eu era um cara muito vaidoso mesmo, né? E aí a vaidade te traz uma série de consequências malignas que te destroem por dentro, né? E consequentemente tu acaba trazendo prejuízo às pessoas que te cercam. Que hoje, né, Tchê, isso aí é um comportamento normal, né, no mundo, né, Tchê? Infelizmente. Toda aquela pessoa que não é preenchida pela presença de Deus, infelizmente ela acaba se tornando refém daquilo que o mundo entrega. A própria palavra de Deus diz, né, que antes de nós sermos comprados por Cristo e andarmos ao lado dele, nós servimos o maligno, andávamos na escuridão cooperando com o inimigo, né? Esse tipo de comportamento que tu identificasse ali em ti, ele pode ter vindo da profissão ali, porque a gente sabe que o advogado até, ele faz a piada, né? Piada de advogado, né? Assim, vamos tomar alguma coisa, vamos tomar de quem, né? Então aí a gente queria saber assim, pode ser que tenha influenciado assim, essa função de... Eu acho... porque tu te coloca muito bem como palavreado, ele tem até 10 palavras que tu falou ali, eu já nem sei o que significa, né? Mas a gente queria entender se daqui a pouco não vem de ser advogado isso, ou é do Gustavo mesmo. Tu sabe que isso o pastor Paulo fala muito para mim. Ele fala, Gustavo, tem que cuidar as palavras que tu fala para que tu possa traduzir isso num linguajar mais acessível para as pessoas. E eu me lembro, aqui fazendo um parêntese, contando uma história, quando nós estivemos na África, em Guiné-Bissau, tinha uma... para a África, então? Fui para a África, para um regular de Deus. Gato? Não. E o Fred, que é o nosso missionário de lá, queria muito
que nós comêssemos... ele queria matar um macaco pra gente provar da carne de macaco. E aí eu me lembro que nós estávamos nas estradas e ele viu o macaquinho e pegou a espingarda para matar, e eu comecei a orar a Deus, pedindo que Deus... Livra o macaco. Livra o macaco, pelo amor de Deus, eu não quero comer carne de macaco. E aí nessa conferência de homens que teve lá, me foi oportunizado de levar uma palavra para os irmãos de lá, e tinha o tradutor, que traduzia para a língua deles lá na época. E eu falando, e lá pelas tantas eu usei a palavra cisânia. Agora tu vai ter que explicar, porque essa aí... E aí eu falando ali da palavra cisânia, e o tradutor não se mexeu, não sei o que ele traduziu, mas seguiu. E lá pelas tantas eu vi que na frente ali o pastor Paulo começou a olhar para o Isaac. Aí eu... Pastor Paulo disse pro Isaac, o que é cisânia? E essa mulher? Aí eu falei, né? E aí até hoje eles mexem comigo, né? Que eu... É cisânia. É a cisânia. Então isso é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar para a honra e glória de Deus, e tenho certeza que o Espírito Santo vai me lapidar de forma poderosa também nesse sentido. Amém. Comentaste ali então que foste para África, né, Chi? Como é que foi essa experiência lá na África? Eu tive a oportunidade 2 vezes de ir para a África. A primeira vez a gente foi a Guiné-Bissau visitar o missionário Fred, que faz um trabalho lindíssimo e maravilhoso para a honra e glória de Deus lá. E está tentando trazer o Fred para cá. É um homem muito abençoado, tem muito a nos contar, tem milhares de histórias, é impressionante. Um homem de uma cultura fantástica. Ele tem milhares de histórias e nunca terminou nenhuma. É verdade, ele começou uma quando eu fui lá e eu estou esperando até hoje. Eu acho que quando eu voltar ele vai terminar a história. É uma característica do Fred. Não, ele deixa para tu ver. Até hoje eu me lembro da história e estou na expectativa do final da história. Final, né? E a segunda vez nós fomos na Namíbia visitar o missionário Silmar. Também um tempo muito precioso. Mas a primeira vez que eu fui à África, que foi em Guiné-Bissau, foi o momento que eu mais fui impressionado por Deus. E eu voltei verdadeiramente impactado pela realidade da África. Eu voltei muito sensibilizado com a pobreza extrema que eu constatei lá naquele país, o subdesenvolvimento que infelizmente eles enfrentam, né? E ali Deus trabalhou de forma poderosa também no meu interior, a ponto de eu deixar de murmurar e reclamar por coisas que muitas vezes eu imagino que Deus lá em cima deve olhar para nós e dizer: meu filho, tu reclama de barriga cheia, entendeu? A gente é muito abençoado, a gente tem coisas que na África, olha, é um absurdo assim, de bênçãos que a gente recebe de Deus, e mesmo assim muitas vezes quando nos afastamos de Deus a gente acaba murmurando, reclamando. Então isso foi algo que Deus trabalhou de forma muito poderosa no meu interior. E com relação à África também, eu me lembro que quando nós estávamos indo para Guiné-Bissau, nós fizemos uma escala em Casablanca, Marrocos, e aí ali nós fomos visitar uma mesquita, Hassan II, estava eu, pastor Paulo, Isaac e o Alexandrão, mais o genro dele. E quando nós chegamos nessa mesquita, um lugar lindíssimo, de frente para o mar, acho que era o Oceano Pacífico, se eu não estou enganado. De repente estou falando bobagem, mas tinha um mar à frente ali. Lindíssimo, um local muito lindo aos olhos humanos. E nós não sentimos absolutamente nada, apenas tiramos fotos ali da mesquita, tudo. E aí eu me lembro que quando nós chegamos em Guiné-Bissau, no dia imediatamente seguinte, e nós fomos fazer um culto em um dos locais lá, pobres de Guiné-Bissau, nós fizemos este culto e a igreja era precária, não tinha absolutamente nada, não tinha as janelas, o louvor eram 3... Aqui quando a gente fala, né, a respeito de uma igreja na África, não é nem comparado, né, com o que a gente tem aqui. Às vezes não tem nem parede, como se fosse um galpão, né? Essa nossa conferência de homens que teve na época foi debaixo de uma figueira, de uma árvore, né, ao céu aberto. E nesse culto, que foi inclusive nesse local que nós estivemos, esse culto que nós fizemos lá não tinha janelas. E um calor, e o louvor eram duas pessoas de Guiné-Bissau que cantavam e batiam palma. E ali, cara, naquele lugar precário, Deus agiu de forma tão poderosa, eu senti a presença de Deus de uma forma tão absurda, que eu compreendi verdadeiramente que Deus não tem compromisso com tijolos. A produção pesquisou aqui no ponto, e aí o oceano,
Ah, é o Oceano Atlântico. Ah, é o Atlântico, Só então. pra te ajudar. É a Hassan II, né? Mesquita Hassan II. É um lugar lindíssimo, espetacular. A produção ali tá... Não, É isso aí. Tu tá falando, eles estão procurando até agora o que é Cisane. Precisa. Estão tentando Essa achar. eu não descobri ainda. Aí, ó, chegou pra nós, ó, o liturgo que é ligeiro. Amém, o cara é bom, cara. Que a gente gosta de tratar com carinho, né? Amém. Coloca aí pra nós. Um oferecimento de quem? Patty Cake. Bah, Pasta cake. vou pegar aqui, queridão. Deixar aqui que depois. Claro, fica à vontade. Vou colocar esse rádio aqui, ó. Aqui no fundo, ó. Ficou Cê bom aí, sabe. produção? O que houve? Me deu uma cãibra aqui. Uma canha. Ele não resistiu, ele não Cãibra. resistiu. Não, Mas o Ele não senhor resistiu. Eu tô tentando fazer essa piada. A hora. o senhor é doutor de direito. É, Ah, direito, isso. Direito. É. A câmera foi na esquerda, então não me Ah, adianta bom, muito. então. Eu não tenho o que fazer, né, gente? E aí, como é que foi? O teu ministério nasceu naquela ida que tu teve para Israel? Isso, assim, antes da conversão, eu gostava muito de falar a respeito de política. E eu tinha uma página, que até hoje tenho, da Coimbra Advogados no Facebook, onde ali eu me permitia falar de alguns assuntos políticos que na época estavam estourando ali na nossa realidade. E isso gerava uma quantidade muito grande de briga dentro da minha página da Coimbra, porque eu me posicionava politicamente, óbvio, que vinha aquelas pessoas que concordavam comigo, me elogiavam, assim como vinham os outros que não concordavam com a minha posição política, e começava uma cisânia, uma briga, uma contenda gigantesca. Cisane é uma briga, então. Isso, Aí, ó, pessoal, pode parar de procurar aí. Ó. É uma Cisane desinteligência. é uma desinteligência, uma contenda. Né? Então começava aquela confusão e, claro, isso gerava engajamento. E aquilo sempre me incomodou, mas eu sempre deixava de lado. Em 2017, então, nós tivemos a oportunidade de ir em Israel com o pessoal da nossa igreja, pela Cefam, e nós fomos. Isso foi no mês de junho de 2017. E eu me lembro que a gente chegou, a primeira noite que nós chegamos em Israel, nós ficamos num hotel em Tel Aviv. Nós chegamos de madrugada e nós tínhamos pouco tempo para dormir, mas mesmo assim fomos dormir para depois começar todo o itinerário que a gente tinha. E nessa pequena sesta que a gente teve, eu sonhei com Deus me convidando de uma forma muito gentil para que eu pudesse criar um ministério, para que eu pudesse falar a respeito daquilo que Ele estava fazendo na minha vida. E mais do que criar um ministério, que ainda não tinha nome, né, para que eu pudesse nas redes sociais falar a respeito deste amor que havia me impactado, eu senti no coração de que, para não mais fazer esses vídeos políticos, porque isso em nada contribuía para o meu país e, pior, somente fomentava ainda mais toda a briga política que existe, né? Eu me lembro que eu acordei, conversei, expus para a Tini o sonho que eu tive, ela ficou muito feliz, só que passou, eu fiquei com aquilo mentalizando, né, pensando, nós passamos lá, eu acho que deu 10, 12 dias em Israel, voltamos, teve a conferência de casais na sede ali no mês de julho, se eu não estou enganado, nós demos o depoimento numa conferência de casais, que foi muito impactante para nós, também para as pessoas que estavam ali assistindo. E ali, cara, naquele depoimento que nós fizemos na Igreja do Mover, eu percebi que Deus realmente havia nos tratado. Tudo aquilo que a gente sofreu no passado, principalmente em razão da minha cegueira espiritual, Deus havia me tratado e principalmente tratado a minha esposa, que foi a pessoa que mais foi ofendida em tudo isso. Né? E eu faço questão de falar nela, porque eu costumo dizer que eu sou resposta de oração da minha esposa. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta de que se hoje, graças a Deus, Deus me comprou para a honra e glória dele, foi porque ele se apiedou da minha esposa, que mesmo ofendida, de joelho prostrado, ela orava clamando a Deus para que ele pudesse me tocar de forma poderosa. Que coisa bonita. E eu me lembro que uma vez eu estava dormindo, nós já estávamos começando a ser impactados pela palavra de Deus, e aí eu acordei, devia ser umas 3, 4 horas da manhã, e eu toquei na cama do lado e não percebi a minha esposa. Não achei a minha esposa. E eu me preocupei. E aí eu olhei, quando eu olhei, eu vi ela num vulto, assim, de joelhos, no cantinho do quarto, orando, às 4 horas da manhã.
Isso é bom para quem tá assistindo aí, de repente tá passando por uma situação do teu casamento, achando que não tem solução. E aqui a gente tem um irmão aqui que vivenciou isso. Amém. E aí teve problema no casamento e Deus restaura o casamento. Amém. Procure a tua igreja. Existe célula de casais. Amém. Nós temos na igreja, em Canoas também existe. Então isso realmente faz a diferença. O marido conhecer a palavra de Deus, a esposa conhecer a palavra de Deus, isso muda a vida de vocês. Tá bom, gente? Bom, aí encerrou a conferência de casais ali, passou o mês de julho, entrou agosto. E eu, mesmo tendo o sonho da parte de Deus, não tomava tenência de abrir a página e começar a cumprir aquilo que eu tinha recebido da parte de Deus. E não fazia isso por um simples motivo, eu tinha receio, medo mesmo, de não conseguir colocar em prática esse projeto que Deus me entregou, porque eu ainda estava engatinhando na fé, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Não sabia ainda por onde começar ou tinha um pouco de medo? Não, eu até não, eu imaginava assim, eu vou abrir agora esse ministério, vou atender à vontade de Deus, mas eu vou fazer 2 ou 3 vídeos e o meu arsenal acabou. Tu tá entendendo? Porque eu não tinha conhecimento a respeito da palavra de Deus. E aí também, mais uma vez sonhando, Deus fala muito comigo por meio de sonhos. No dia 22 de agosto de 2017, que foi o dia que eu abri a página da Salvos, tem até o meu primeiro videozinho lá, bem precário. Eu fiz no meu escritório, na MUC, quando eu tinha esse escritório na MUC. Eu me lembro que Deus, mais uma vez, meio que com um ar de reprovação, dizendo, escuta, já passou 2 meses e tu não fez o que eu te pedi. Tu não vai te mexer mesmo. Né? E aquilo me pegou de uma maneira tão surpreendente que na mesma hora eu acordei, fui para o escritório e nem pensei 2 vezes. Na mesma hora já comecei a pesquisar a respeito de páginas cristãs, como abrir nunca tinha aberto uma página própria cristã, nem sabia como fazer isso, né? E aí já fiz ali, escolhi uma fotinho, já criei um logo, Salvos pela Graça, não sei o quê. Deus do nada me deu esse nome, né? Salvos pela Graça. E aí na mesma hora já peguei, fiz ali o meu primeiro vídeo, bem precáriozinho, botei na página e liguei pra Tina. Falei, Tina, te lembra daquele sonho que eu tive em Israel? Ela falou, claro, como eu vou esquecer? Falei, pois então hoje tá nas mãos de Deus. Perdi o medo, vai ser na vontade dele, na força dele, porque eu não sei como vai ser. Fiz o meu primeiro videozinho, nem sei se ficou legal, mas se é isso que ele quer, vamos embora. Né? E a frequência desses vídeos, como é que iniciou e como é que é hoje? Hoje tu faz um vídeo 1 por semana, 1 por mês, como é que funciona isso? O nosso ideal é fazer 1 vídeo por semana, né? Normalmente no Facebook a gente publica sempre sábado às 7 horas da manhã e no Instagram a gente posta, e junto com o YouTube também, sábado às 7 da manhã, e no Instagram e no TikTok a gente larga no domingo. Aí, às vezes a gente coloca no TikTok e no Instagram o vídeo inteiro, às vezes apenas alguns cortes. Já dá o endereço aí pro pessoal seguir. @spg.salvos. SPG é as iniciais de? SPG? SPG. E agora? Que é um homem inteligente, rapaz. Qual é o nome do ministério? Salvos pela Graça. Então é spg.salvos. Isso aí vão ter que cortar, né, Chico? Não. Um imbecil aqui. Eu achei que era PSG. PSG. E eu tentando ler Saulo, Paulo, quem é o G? O Gabriel Ancho, é o Ancho. Quem é o G? O G deve ser o gordo. E aí, então a gente faz um vídeo por semana. Um vídeo por semana. Agora, graças a Deus, eu me formei no curso de teologia. Antes estava bem complicado, porque a profissão, mais os ministérios nossos dentro da igreja, servir a Deus e mais o Ministério das Salvas, às vezes eu não conseguia. Aí eu republicava um vídeo antigo meu, dava uma repaginada e largava ali. Mas normalmente é um vídeo por semana. E agora a gente está com um projeto, para honra e glória de Deus, de justamente a gente alinhar aquilo que está sendo pregado na página da Salvos com a pregação do altar junto à nossa igreja do Mover. Ah, é por isso que tu usa aquele negocinho ali no na verdade, aquilo ali eu gosto porque eu sempre boto um louvor da Hilson, que é um fundinho musical que eu gosto muito de aquilo me tranquiliza. Normalmente tá pregando ali, tu tá... Isso, tem um fundinho musical, eu gosto muito. Loucura, né? Então eu achei que tu tinha problema no ouvido, entendeu? Pra ouvir. Aí aquele, né? Até botei aqui a irmã lá pra ficar parecido. Pra ficar parecido. E quando eu faço a gravação, eu tenho um microfone mais abaixo,
né? E aquilo ali para dar pra gente conseguir ficar no clima. Ah, por isso que tu chegou a tremer a boquinha ali na hora da pregação, né? Tu viu? Porque entrou, né, na presença. Amém. E sabe que toda vez que Deus me dá a oportunidade de pregar a palavra dele, cara, eu sempre me emociono. Porque se nós voltássemos no tempo, há 10 anos atrás, e alguém chegasse para mim e dissesse: Gustavo, daqui a 7, 8, 9, 10 anos, tu vai estar pregando a palavra de Deus na rede social, eu teria rido dessa pessoa. Porque eu jamais imaginei o que Deus poderia ter feito, como ele já fez na minha vida, e ainda o que tem a fazer ainda na minha vida, sabe? Deus tem me transformado de forma poderosa, e quanto mais eu tenho me alimentado desta água viva que é Cristo, mais ele tem feito por mim. E aí, quando a gente é impactado pela verdade de Cristo, tudo que a gente mais quer é passar isso aos outros. Quando a gente ainda não tem muita familiaridade com as coisas de Deus, a gente vai meio no impulso, né? Não, você tem que aceitar. Mas a gente quer fazer. Bem na ignorância, mas Sim. tu quer fazer, Sim. né? E depois Deus vai te lapidando, vai te dando, digamos assim, uma sabedoria maior para que tu possa ir, né? Porque... É a capacitação, né? Amém. Quando tu estivesse ali em Israel, como é estar lá, naquele momento ali, de saber que Jesus passou por aquele local, chegasse a visitar esses locais? Claro, assim, cara, é fantástico. E a presença de Deus ali deve ser... Bom, a presença de Deus, eu tive ela de forma muito presente quando a gente cruzou o Mar da Galileia. Tá, a presença... Cruzou ali o Mar da Galileia, a presença de Deus... A presença de Deus, em todos os lugares que tu vai, tu sente a presença de Deus. Né? Mas nessa travessia que a gente fez ali pelo Mar da Galileia, né, ali eu senti de uma forma poderosa a presença de Deus. Estar ali naquele ambiente é algo fantástico. Nós frequentamos vários lugares, estivemos inclusive no sepulcro, né? E tem uma plaquinha que diz: ele não está aqui. Aleluia. Que lindo, né? Então foi um momento verdadeiramente espetacular para mim, e eu oro a Deus todos os dias para que ele possa mais uma vez me levar lá, agora com a minha família, podendo também levar os meus filhos. Eu sabe que eu tenho um desejo de conhecer esse lugar, né? Então um dia eu também quero estar lá e sentir exatamente isso. Amém, querido. Olha, é fantástico, é algo transformador. É claro que Deus está em todos os lugares, né? Mas o fato de tu estar lá vivenciando a Bíblia é algo fantástico. Eu me lembro que a gente visitou o cenáculo, e quando nós estávamos lá visitando, era o local onde os discípulos se reuniam, nós estávamos ali, e aí veio uma pomba branca e pousou no teto da... Cara, foi um momento espetacular. João Batista, né? Cara, foi um momento muito espetacular. A gente sentiu verdadeiramente que aquilo ali era um sinal de Deus, né, para nós. Então, cara, é fantástico. Se tiver a oportunidade de visitar Israel, vale a pena. E aí, se tu vai com o pastor Paulo, por exemplo, ou com alguém que conhece, pô, aí sim. Eu me lembro aí vira uma cisânia, né? Aí não aí não tem nada de cisânia. E qual foi, assim, o maior milagre que tu já presenciou? Que te impactou, assim, ó? Cara, eu vejo milagre hoje em tudo, cara. Eu vejo milagre pelo fato de nós estarmos aqui. Eu vejo milagre pelo fato de todas as nossas funções vitais nesse exato momento estarem funcionando, sem que nós façamos absolutamente nada. Eu presenciei 2 milagres extraordinários, que foi o nascimento dos meus filhos. Eu presenciei um milagre sobrenatural, que foi a minha mudança de comportamento, quando Deus me comprou para a honra e glória dele. Eu vi milagre quando meu casamento foi transformado da água para o vinho, e hoje eu experimento, para a honra e glória dele, aquilo que é o casamento idealizado por Deus, o matrimônio bíblico. Então eu vejo milagre em tudo, queridão. Em tudo eu vejo milagre, né? Então eu só tenho gratidão no meu coração a Deus por tudo que ele tem feito por mim. Que coisa linda. E como é que é hoje para o Coimbra ali, naquele momento no secreto? Aquele momento, o teu quarto de guerra, assim, para onde tu vai, tu te ajoelha, é a hora... 10 minutos, 1 hora por dia, como é que é a tua busca? Até para ter a direção de qual vídeo, qual assunto eu vou fazer. Eu tenho o hábito de acordar cedo, né? Eu normalmente acordo por volta de... Normalmente às 5, às vezes um pouquinho mais cedo, 4h30 para 5 horas já está de pé, tendo tomado meu café, e sempre eu faço meu devocional, pela manhã. Sempre pela manhã. Eu normalmente começo orando a Deus, aí como
a casa está toda em silêncio, porque está todo mundo dormindo, eu normalmente vou para a sala. Gosto de abrir a sala e ficar orando, olhando a madrugada em si, né? E ali eu oro a Deus. Eu não chego a cronometrar de tempo propriamente, porque eu fico ali o tempo que eu sinto no coração de ficar. Sim, não é uma regra. Não é uma regra. Mas até porque Deus... Aquele momento é teu. Até porque Deus, ele quer qualidade de tempo, né? Ele não quer religiosidade. Muitas vezes uma pessoa fica 1 hora se dizendo na presença de Deus e o pensamento está em outras coisas. Não. Por isso Deus fala, tem a palavra solitude, né? É você se dispor a estar sozinho com Deus, se colocar nesta condição, esquecer dos teus problemas, esquecer de tudo que tu tem que fazer naquele dia, e estar de corpo presente com todos os seus sentidos ali, orando a Deus. Então eu começo com uma oração, sempre faço uma leitura bíblica, né, um propósito de leitura bíblica. Antes eu fazia o devocional do pastor Paulo, mas agora já devorei todos os devocionais, ele até tem que fazer outro, né? Então, mas sempre esse momento. E eu tenho um hábito muito bom, que inclusive eu acho que é bom porque tem me feito muito bem, né? E eu passo isso para os nossos casais, na antiga célula de casais que nós tínhamos, hoje Conexão Mover, que é justamente ao final, quando eu termino ali o meu momento com Deus, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, guri, né? E que o Espírito Santo de Deus, ele ora por nós. A palavra fala em gemidos inexprimíveis. É verdade. Né? Então, eu criei o hábito de, sempre no finalzinho, me permitir, durante os 5, 10 minutinhos, pedir ao Espírito Santo que ele ore como se deve a Deus em meu favor, a minha família, a minha igreja, aos irmãos que estão ao meu lado. E ali, naquele momento, eu me permito ficar em silêncio, né? Concentrado na presença de Deus e crendo pela fé que o Espírito Santo, naquele momento, está trabalhando de forma poderosa e orando como eu deveria orar, mas que a palavra de Deus diz que a gente não sabe orar. E numa vigília ali a gente teve, né, uma experiência sobrenatural e a gente percebe que Deus fala no silêncio também. Então isso é muito importante, né? A gente tem aqui um momento que a gente abriu ali sabendo que tu ia estar conosco aqui, a gente colocou nas redes sociais. Amém. E aí o pessoal fez algumas perguntas para ti. Meu e Deus. a gente queria trazer esse momento aí, pedir pro litúrgico entrar litúrgico. Aqui conosco. Fantástico esse nome, hein? Isso aí é... Litúrgico, muito bom. Vamos mudar pra Cisânia, eu acho. Não faz isso. Litúrgico Cisânia. Litúrgico, tu nasceu de Cisânia ou foi parto normal? Não, foi de susto mesmo. Então, tchê, temos aqui, ó, a Jéssica Souza Chagas. Ela, né, perguntou, tu acabou falando, né? Ela pergunta se um versículo marcante, né? Acabou tu explicando que foi o Timóteo, né? Mas ela também mandou outra. Como advogado, o que mudou quando o senhor, né, conheceu Jesus? Tudo, porque a advocacia é uma profissão muito difícil, principalmente para quem é cristão. Eu costumo dizer que quando eu andava na escuridão, não conhecia Cristo, na advocacia eu servia o maligno. Porque a advocacia, ela te possibilita algumas situações de você mentir para conseguir defender o seu cliente, de induzir testemunhas a dizerem aquilo que seria interessante para o juiz ouvir e não a verdade dos fatos. A brecha na lei ali. Né? E no momento em que a gente se converte a Cristo, isso precisa necessariamente mudar. Levou um tempinho, mas hoje, graças a Deus, eu consigo ter essa diferença. E perdi muito cliente por causa disso. Clientes que sabiam que eu fazia isso no passado e que tinham o hábito de levar testemunha, às vezes, antes no meu escritório, para que eu pudesse instruí-las de como falar, como se portar na frente do magistrado. E hoje eu não faço mais isso para honra e glória de Deus. E eu perdi alguns clientes, né? Só que Deus me deu muito mais. Então, cara... E essa prática da testemunha e antes para ser instruída é uma prática que natural. Não deveria acontecer, né? Não, mas acontece direto. Sim, mas se o juiz, por exemplo, souber que claro, aconteceu, eu sei que não poderia, né? Não pode, não. Era para dar cadeia, né? A verdade é que era para dar cadeia. Falso testemunho, né? É o crime de perjúrio, né? Que é justamente o crime de tu mentir em juízo sob juramento. Então não pode. Inclusive o juiz, antes de
pegar o depoimento da testemunha, ele fala que ela está sendo compromissada e que pode ser presa. O ramo tem várias... Sim, ramos do direito. Isso. O ramo é trabalhista, criminal, civil. A minha especialidade é direito do trabalho com ênfase em patronal. A gente defende trabalho, né? A gente trabalha com empresas, né? Então a gente disponibiliza para o público empresariado, empresas de pequeno, médio, grande porte, toda uma assessoria jurídica para que a gente possa ser o departamento jurídico daquela empresa. Então a gente entra para dentro da empresa, entende a necessidade do cliente e nos dispomos a fazer uma advocacia não apenas ativa, cuidando daqueles processos que já estão em trâmite, mas principalmente uma advocacia preventiva, com o objetivo de entender a necessidade e evitar que essa empresa venha a ter outros processos futuros, né? E aí, claro, a gente lida com tudo que existe de necessidade para uma empresa, né? Questão de contratos, questão empresarial, alguma parte de tributos estaduais, federais não, é muito específico, mas aí a gente tem escritórios parceiros que a gente consegue também encaminhar o cliente. Mas é para atender o público de empresas, né? Perfeito. Se tu dissesse assim, eu faço parte de aposentadoria e INSS, já ia pedir, eu tô tentando me aposentar faz uns 10 anos já. Meu Deus. Os documentos sempre voltam, não quero me aposentar. Eu não sei nada de previdência pública. Puxa vida. Falando, olha só, desculpa, eu sou meio guasca, né? Mas quando tu fala assim, o magistrado, juiz. O homem da capa preta. O homem da capa preta. Falando nisso, tem uma outra pergunta aqui, que o nome dessa moça aqui o sobrenome, né, da Daniela, é o que todo mundo quer ouvir quando acaba, que é Inocente. Daniela Inocente, Minha né? comadre. E ela perguntou assim, ó. Quem faz o melhor estrogonofe e o melhor churrasco? Mas aí, olha, eu acho que ela pecou agora. Pecou. Olha aí, não é mais inocente. Não, eu acho que ela Novas provas foram... Porque o melhor levantadas. Estrogonofe quem faz é justamente... Perjúrio, Dani, perjúrio. O melhor estrogonofe quem faz é justamente ela. Estrogonofe espetacular. Olha, recomendo vocês se oferecerem para comer o estrogonofe. Daniela Inocente, que te queremos aqui fazendo estrogonofe. E o churrasco é o meu compadre, esposo dela, Cristiano, que faz um churrasco espetacular. Tanto é verdade que quando ele vai me frequentar lá, quando ele vai me visitar em casa, eu nem me atrevo a meter a mão nos espetos, que o homem é que cuida da churrasqueira. Ele é que pilota lá. Cristiano, nesse sábado eu vou estar aí, tá? Vou te visitar, fazer um momento. É o guri na tua casa. É um novo, né? Que a gente tá fazendo ali pra poder, né? Fazer aqui. Toda a produção também, né? Isso. É o guri de cambada na tua casa. É esse nosso novo projeto. Agora vem de Deus, né? Senti aqui agora no meu coração. Ardeu. Amém. Tem mais duas perguntas aqui. Uma da Juliana Pereira. Juliana Tupã? Tupã, É Pereira ou é Tupã? As duas coisas. Pereira Tupã, a esposa do Liminha ali. O que te motivou a criar o Movidos pela Graça, né? Salvos pela Graça. Salvos pela Graça, na palavra, né? Um convite todo especial que eu recebi Sim, de Deus. Essa pergunta também, eu faço, mas tu acabou contando antes, né? Mas Isso. pro pessoal não se mandei a pergunta, o guri não... É que da outra vez a gente abriu a caixa de pergunta ali e a gente fez o podcast com o Fábio. Sim. Só que o Fábio me fala pelos cotovelos, a gente saiu daqui 3 horas da manhã e ainda não conseguimos fazer as perguntas. Ficamos na África e nem entramos no Uruguai, e aí foi loucura. Então a gente vai fazer a parte 2 ainda. Claro. E aí eu tô com as perguntas. Vem aí, parte 2. Pra finalizar, tem aqui da Catiane e Thiago, né? O Veridiano. Veridiano. Eu invento as coisas aqui. Quais ministérios já participou na igreja? Cara, vários ministérios. Eu comecei no Ministério da Recepção, ministério muito abençoado e necessário. É a carta de boas-vindas da igreja, né? Depois, eu não sei como, fui convidado para participar do Ministério de Louvor por um período. Por que será, né? Participei do Ministério de Louvor. Sabia tocar de uma forma precária violão, mas para tocar no culto as músicas, eu percebi que eu não tinha o dom e o talento. Depois comecei a participar da antiga célula de casais. A gente tem um grupo de irmãos, sempre de casais, que a gente se reúne
praticamente quinzenalmente. Hoje eu faço parte, graças a Deus, para a honra e glória dele, da diretoria da Igreja do Mover. Eu sou vice-secretário nessa gestão. E tenho o meu ministério das Salvos pela Graça. E discipulo alguns jovens da nossa igreja também ali, quando dá. Amém. Bem ocupado. Que loucura. Então, eu queria te agradecer. Eu vou ter que ir lá, que a vaca foi pro brejo. Eu tenho que tirar ela lá. Obrigado. Vai, Deus te abençoe, querido. Coimbra, olha só. Queria tu falasse muito bem ali da tua esposa. Acho que ficou um momento bem marcante aqui para nós. Como é que tu conheceu ela? Eu conheci a Tine por intermédio de um amigo meu, que é primo dela, o Ricardo, popular Checha. Ele é Checha porque tinha umas bochechas, parecia o Kiko. E aí eu conheci a Tine e eu pedi ela... na época tinha um termo ficar, né? Que eu comecei a namorar. Pois é, hoje, acho que mudou hoje. Eu não sei, eu sou antigo, né? E conheci ela numa festa junina no La Salle, cara. Olha aí. Em 1994. E desde então comecei a namorar aquela pequena, uma mulher de Deus. Casamos no ano de 2003. Não posso errar a data aqui, guri. 2003. E estamos juntos para a honra e glória de Deus até hoje. É uma pedra preciosa que Deus me deu. Que coisa de louco, tio. E como é que foi o início dessa relação, assim? Vocês se casaram com quantos anos, mais ou menos? Cara, eu sou ruim de matemática, casamos em 2003. Deve te comprometer. Eu sou Tina, dessa... né? Tine. Cristine. Perdoa ele, aí vai errar as datas tudo, que a gente já sabe, tá? Mas como é que foi, assim, dificuldade no casamento, começamos nós namoramos... parte financeira, como é que foi isso? Cara, isso é fantástico até eu dar esse testemunho, porque a gente começou a namorar em 94 e eu pedi ela em noivado no ano de 2002. Eu me lembro até hoje que quando eu pedi ela em noivado, o Darcy e o Marcos, que é o meu cunhado, não acreditavam. Eu falei, eu achei que isso nunca ia acontecer, porque eu já estava enrolando a guria há quase 8, 9 anos, né? 8, 9 anos de namoro. Ficando? De namoro. Não, namoro firme. E ficou quanto tempo? Não, cara... eu fiquei com ela ali no La Salle, na festa junina, e aí passou uma semana, eu voltei na casa dela e ela me intimou. A minha intenção era mais uma vez ficar com ela ali, namorando, dar uns beijinhos. Mas não, aí ela me intimou. Escuta, vem cá, comigo não tem esse negócio de ficar. Nós vamos namorar ou não vamos namorar? Aí, por livre e espontânea pressão, eu comecei a namorar ela. Olha aí. E graças a Deus foi a coisa mais certa que eu fiz na vida. Que bênção. Amém. Depois do casamento, né? Bom, nós enfrentamos uma barra no nosso casamento. Um problema muito sério em decorrência de uma perda financeira no trabalho que eu tive. Uma decepção muito grande que eu tive no judiciário, que aliás é o que o advogado mais tem junto aos tribunais em Brasília, né? Eu costumo dizer que os tribunais em Brasília são, infelizmente, o câncer do nosso país. E aí, diante dessa perda que eu tive, isso me deixou um homem muito amargurado. E aí eu comecei a atrair para dentro de mim coisas muito ruins. Como se tivesse aberto as portas para o inimigo deitar e rolar. E aí, consequentemente, tudo estragou na minha vida. O meu lado pessoal, consequentemente o meu casamento. Eu não sentia prazer de estar com os meus filhos. Na época eu tinha apenas a Gabriele. Não, o Arthur já tinha nascido também. Era bem pequenininho. E aí eu conheci a Deus e Deus transforma o meu casamento de forma espetacular. Claro que não foi da noite para o dia, né? Mas hoje eu costumo dizer que, cara, eu nunca estive tão apaixonado pela minha esposa quanto eu estou hoje. Mesmo nós tendo hoje mais de 20 anos de casado, a gente vive hoje, para a honra e glória de Deus, o melhor momento do nosso matrimônio. E isso é óbvio que atrai bênçãos para dentro da tua casa, né? É testemunho para a honra e glória de Deus para as pessoas que estão conosco lá, a qual a gente... Eu não gosto da palavra líder, porque eu não sou líder de ninguém, eu simplesmente sou um simples servo de Deus, né? Mas as pessoas que estão ali e podem testemunhar aquilo que nós vivemos e aquilo que Deus tem feito por nós, eu acho que isso é o que a gente tem de entregar de melhor para o mundo. Não apenas palavras, mas sim exemplo. Né? Exemplo como um bom pai, como um bom marido, como um bom cristão. Né? Então, eu gosto muito do exemplo, mais do que a palavra, do que tu professar algo. Né? Sim. E a respeito de quando tu era jovem, se tu era aquele católico romano, alguma coisa que tu mencionaste, tu experimentou outro tipo de religião? Eu era católico por causa dos meus pais, né?
Meus pais eram católicos, a gente frequentava a missa. Eu me lembro de, ainda muito jovem, ir às missas aos domingos, né? E ser uma coisa muito maçante, ainda não tinha compreensão. Eu me lembro na missa, tu tinha um folhetinho que tu seguia ali. E eu me lembro muito bem, não foi nenhuma nem duas vezes que eu olhava e falei, meu Deus, ainda falta tudo isso aqui. Porque era uma coisa maçante, era um joguinho, falava daqui, tu respondia daqui. Era tipo um jogral, né? E eu me dizia religioso, era muito religioso, mas não tinha ainda a revelação a respeito de Jesus. Depois, quando eu me tornei adulto, já na minha profissão, eu, justamente por começar a sentir um vazio grande dentro de mim, comecei a procurar algo que me preenchesse esse vazio. Então, durante um tempo muito curto, eu frequentei ali o espiritismo, não gostei, acabei saindo. Depois me convidaram para participar da maçonaria. Eu entrei para a maçonaria, fiquei praticamente, acho que 1 ano e meio, 2 anos, não passei do primeiro estágio. Quero dizer que dentro da maçonaria eu encontrei pessoas que eram amigos meus, pessoas que verdadeiramente têm a disposição, né, de fazerem a coisa certa. Não estou aqui para falar mal da maçonaria, mas a maçonaria não me preencheu em absolutamente nada. O que me preencheu foi Jesus Cristo, foi Cristo. Quando verdadeiramente eu fui comprado por Ele num culto na manhã, dentro da minha igreja do Mover, ali na sede, no mês de março de 2014. A partir dali eu senti que verdadeiramente eu era amado por Deus. Eu percebi... ali te preencheu. Ali sim. E Deus tem me preenchido de forma poderosa e sobrenatural. Claro que a gente precisa fazer a nossa parte. Não para que a gente possa conseguir salvação. Isso é por pura graça e misericórdia do nosso Senhor. Mas a gente precisa, que nem o pastor Paulo falou agora no último culto, alimentar o fogo. Colocar lenha para que esse fogo possa alimentar. Muitas pessoas não acreditam no lado espiritual nosso, mas nós somos seres espirituais. Nós vamos nos responder conforme aquilo que nos alimentamos. Se nós nos alimentarmos das coisas do mundo, automaticamente nós responderemos como o mundo. Ao passo que se nos alimentarmos das coisas celestiais, das coisas de Deus, responderemos com as mesmas características próprias do Espírito de Deus. Então é isso, é buscar, fazer a tua parte, né, para que Deus possa te preencher de forma poderosa. E esse vazio que muitas vezes as pessoas têm, que eu sentia no passado, aquele vazio, aquele espaço é um espaço exclusivo para Deus. No momento que tu entenderes isso e buscar Ele de todo o teu coração, força, alma e entendimento, te prepara, porque a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar da água para o vinho. E grandes coisas Deus vai fazer por ti. Aleluia. Eu na verdade, fui convidado também para a maçonaria, né, Che? Aí só que cheguei naquele estágio lá de... tinha que dar um parente. Aí eu peguei e quis dar minha sogra. E aí eles não aceitaram. Então eu desisti, entendeu? Já que não ia conseguir empurrar a velha lá. Então resolvi, então virei crente, né? Mas assim, ó, aproveitando então agora pra gente encerrar, com toda essa tua experiência, tudo isso que tu trouxe de bagagem aqui pra nós, eu queria que tu olhasse para aquela câmera ali, ó, e mandasse uma mensagem para quem tá nos assistindo. Amém. Aquela pessoa que tá ali do outro lado ali, ó, assistindo o vídeo. Eu queria que tu mandasse agora de bate pronto, assim, do que vier no teu coração, o que o Espírito Santo te guiar, para te mandar para essas pessoas que estão nos assistindo. Amém, querido, amém. Eu gosto muito do Salmo 1, que fala: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes, tem a sua lei na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá os seus frutos ao seu tempo. As suas folhas jamais cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então é isso, gente. É buscar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. Se debruçar sobre a palavra de Deus. Colocar na presença de Deus as tuas precariedades. Aquilo que tu não consegue mudar, coloca isso na presença de Deus. Ou tu acha que Deus não te conhece? Então que você possa expor as tuas fraquezas, os teus medos, na presença de Deus e pedir de forma poderosa que o Espírito Santo de Deus trabalhe o teu ser, trabalhe o teu espírito, te corrija a tua alma machucada pelo tempo que tu andou na iniquidade, o tempo que tu andou no escuro e que infelizmente o inimigo deitou e rolou sobre a tua vida. A nossa alma, ela vem machucada dessa experiência que nós tivemos longe da presença de Deus. Porém, quando Cristo nos compra para a honra e glória dele, vem habitar sobre nós simplesmente o maior poder que existe neste universo, o mesmo poder que esteve sobre a vida de Jesus Cristo
O Espírito Santo de Deus, esse presente que Deus nos concede, ele está dentro de mim, ele está dentro de ti, guri. Então é ele que faz a obra. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que testifica a obra de Cristo sobre nós. Então se daqui a pouco tu tem uma pouca fé, a fé também é um dom de Deus. Pede a Deus para que ele possa te corrigir nesta tua pouca fé. Aprenda a expor as tuas deficiências, as tuas precariedades a Deus, clamando a ele para que ele possa te transformar da água para o vinho. E te prepara. Te prepara, porque se tu fizer isso de coração, Deus vai mudar a tua vida, querido. Aleluia. Amém, amado. Tem o rapaz aqui, tá louco, ele é teu fã, né? Ele se inscreveu no canal ali do Salvos pela Graça. E aí ele quer tirar uma selfie contigo. Amém. Tá? Vamos lá. Vai lá? Olha aí. Capricha, depois tu mete um Photoshop. Eu vou ficar aqui que eu escondo a barriga do guri, ó. Cara, que bigode, hein, cara? Vou cortar ele no... Quase que eu caio. Pode tirar, verdade. Agora sim. Não faceiro, certo, né? Nossa! Gente, então com isso a gente está encerrando aqui hoje o nosso podcast. Vou pedir para ti aí, dá o teu joinha, compartilha com teus amigos e um abraço para todo mundo aí que está em casa. Deus abençoe a vida de vocês.